Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pessoas Brilhantes. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, uma pessoa muito querida para mim, uma pessoa que me inspira enquanto empresário. Ele que tem mais de 20 anos como empresário, ele é pastor e recebam com muita salva de palmas, Pastor Jean! Legal, uma alegria muito grande estar aqui com você. Obrigada, uma pessoa pastor. também que me inspira muito. Obrigada. A sua trajetória. E estamos aqui para fazer um bate-papo bem legal. Boa. Então, assim, eu já gosto de começar, porque assim, eu sou um pouco afobada, né? Dá para perceber. Eu já gosto de começar começando. Cara, você tem mais de 20 anos de experiência como empresário. Contra para nós, como foi a sua trajetória, né? Como foi chegar até aqui? Então, eu trabalhei 13 anos na Klabin, né? A indústria de papel e celulose aqui da nossa cidade. Uhum. Entrei de lá de contínuo e depois saí de lá num PDV, num programa de demissão voluntária, porque eu fui trabalhar junto com meu sogro numa loja de material de construção. E, a princípio, a proposta era a seguinte, para a gente, eu e a Dani, né? A gente montar uma loja de material de construção lá em Ponta Grossa. E eu super animado, né? Tal, e eu pedi a demissão e estava tudo certo. No final da história, não rolou a ida para Ponta Grossa. Sim. Não rolou, né? Os propósitos de Deus a gente não entende. Enfim. Por um simples detalhe, assim, a mulher o meu sogro e minha sogra foram para fechar o contrato e a mulher tratou mal eles. Nossa. Lá em Ponta Grossa. Uhum. Tava tudo certo. E aí ele voltou, brabo. Ele falou assim, sentou comigo lá na sala dele e falou assim, Jean, vamos fazer o seguinte, em vez da gente dividir as forças, vamos somar as forças. A princípio, não me agradava muito sair de algo certo, né, para algo totalmente incerto, para ficar mesmo em Telêmaco. Se era para ser radical, fôssemos radicais, né? Uhum. Eu iria embora para outra cidade. Mas eu já tinha pedido Já estava tudo certo, o seu desligamento. Eu não tinha como voltar atrás. Uhum. E eu fui trabalhar com meu sogro. Uma experiência maravilhosa. É claro que é uma ruptura muito grande, porque você trabalha de CLT, todo dia 15, todo dia 30, você tem o seu salário, né? Ali na loja, apesar de eu já ter feito administração, né? Sou formado em administração, você vê que ser empresário não é fácil, né? Ainda mais uma loja de material de construção, onde você acha que tudo vai... Quando você sai de algo certinho e você vai para o empresariado, você acha que vai estar tudo certo. Uhum. E está tudo lindo. Mas não dá. É pneu de caminhão que fura, é funcionário que não vai, é venda que não fecha, você perde orçamento. As Enfim, coisas saem do controle, você precisa total. inovar. E no outro dia, os boletos... Bate na porta. Né? Então, ser empresário não é fácil. Mas foi nesse mundo que eu entrei, né? Com baita do professor, que era o meu sogro. Né? Então, e eu acredito assim, que se eu tivesse ido para Ponta Grossa, eu tinha dado com a cara na parede. Por quê? Porque a experiência que eu tinha era realmente de CLT. Né? Eu já ia pegar uma loja do zero para fazer ela tracionar, enfim, né? E eu fui trabalhar com meu sogro, que foi um baita de um professor, eu aprendi muito com ele. E daí eu já tiro uma lição, tá? A gente, como cristã, não tem como, né? Cara, Deus faz as coisas tudo no tempo certo e na hora certa. E quando é para ser, eu acredito que realmente Deus, ele provê as coisas. Tava tudo certo para você abrir uma loja em outra cidade, só que você estava saindo do CLT para esse desafio, porque já não é fácil. E de repente, do jeito que nosso apóstolo fala, as coisas mudam e você teve a oportunidade de realmente empreender, mas ao lado de uma pessoa, de um mentor, de uma pessoa que conseguiu te auxiliar e que você conseguiu aprender muito. Foi meu período de estágio. Foi aí o estágio. Para ser empresário, né? Porque legal. Realmente foi uma experiência muito legal. E aí eu fiquei com meu sogro 11 anos e aí recebi um convite para trabalhar na igreja, na parte administrativa da igreja. Né? Então eu trabalhei
por algum tempo também na igreja, na parte administrativa da igreja, em tempo integral. E aí surgiu a proposta, né? Só que a veia empresarial, ela sempre bateu muito forte. Eu sou aquele cara que não consegue parar de pensar em alguma coisa. Inquieto, exatamente. E eu lembro que eu fui para uma... eu ainda estava na igreja, né? Mas eu fui para uma viagem para o Egito. E no Egito ele mexeu muito comigo. Por quê? Como eu tenho essa inquietude para o empresariado e também amo missões, lá no Egito, eles fazem da seguinte forma. Eles criam empresas, certo? Não do evangelho, né? Mas de uma outra religião. Eles criam empresas e essas empresas eles patrocinam armas e escolas. Sério? Para os seus... Então, o propósito deles é criar empresas, né? E para patrocinarem realmente essa religião. Então, eu falei, mas por que nós não fazemos isso para o cristianismo, né? Uhum. Para os cristãos? E aí nós conseguimos avançar com algumas ideias. Nós temos padarias no Haiti, ideias que eu fiz 3 viagens para Haiti, né? E a gente conversou sobre montar um mercado, né? Como seria esse mercado? Esse mercado seria... a gente contrataria, né, as pessoas que faziam a gestão desse mercado, mas esse mercado seria do reino, realmente, né? O lucro desse mercado seria para abençoar os orfanatos, uhum. né? Porque era levantado todo ano para o Haiti uma oferta missionária. Então, esse mercado geraria recursos para... Então, vamos dizer que é negócios como missões, né? Então, você saber entender que esse empresariado ele tem um propósito, né? Então, isso sempre foi muito, muito latente na minha vida. Mas, voltando lá, então, eu trabalhava na igreja e recebi a proposta para ser sócio da Unicesumar. Então, a princípio, não... né, era algo totalmente desconhecido, nunca tinha trabalhado com educação, mas Deus, né, deu uma paz que excede a todo entendimento e a gente foi para a Unicesumar. Aí eu saí da igreja, né, e fui trabalhar, ser gestor na Unicesumar, a qual a gente está mais de 8 anos ali fazendo a gestão do polo aqui de Telêmaco Borba, né? Que legal, cara. E assim, você falou algo muito interessante que eu peguei. Porque a gente fala muito que o empreendedorismo ele gera muita oportunidade, impacta muitas vidas. Por quê? Porque você consegue gerar emprego para a nossa sociedade. Jovens que conseguem ingressar no mercado de trabalho. Mas quando você tem uma empresa com propósito, você entende que vai muito além só das pessoas que estão ali com você. Você trouxe o exemplo dessas organizações que têm como propósito beneficiar, né, coisas que vai contra o reino. E se a gente abrir empresas e negócios com esse tipo de propósito e ajudar o reino? Exatamente. Depois, é claro que vai ter que ser um outro podcast, né, mas a gente falar sobre a diferença de comércio e empresário, né? Comerciante e empresariado. Mas é isso que sempre teve no meu coração. Uhum. Porque não existe razão da gente ter uma empresa se não for realmente para o reino, a gente que é cristão, né? E era também algo que batia muito forte na minha mente, era o fato assim, parece que o empresário ele é aquele cara que só visa dinheiro, né? Aquele cara que massacra os outros para que ele fique milionário, né? Para que ele fique rico. E, na verdade, é totalmente ao contrário, porque o empresário é um servo, né? E o ministério empresarial ele é muito latente. Não é porque você é empresário que você não é um grande servo de Deus e que você não tem uma grande intimidade com Deus. Aliás, a intimidade de um empresário ela tem que ser muito grande, porque a gente vive pela fé todos os dias. Todos os meses. Todos os meses, todos os dias, a gente vive ali pela fé, né? Sempre procurando algo. E sempre as pessoas têm essa discriminação, e até a gente mesmo como empresário. Eu levei alguns anos para que essa chave virasse na minha cabeça.
até eu entender que eu não precisava ser um pastor em tempo integral dentro da igreja para que eu pudesse exercer na sua plenitude o meu ministério. Uau. Né? Não preciso, eu posso e eu tenho. Se eu tenho um chamado para ser empresário, eu não posso me perder achando que eu vou ser pastor, né? Achando que só o pastor é que pode fazer as coisas. Eu sou um pastor, mas também sou um empresário. Entendo que as minhas empresas, que hoje acho que eu tenho 5, 6 CNPJs, eles trabalham todos para a honra e glória de Deus. Não existe nada que a gente faça que não seja para a honra e glória de Deus. Então, as coisas elas vão fluindo realmente dessa forma e tem que fluir dessa forma, porque nós nascemos somente para algo, que é fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Independente de onde a gente estiver, né? Eu até estava brincando esses dias, a pessoa falando assim, pastor, você não tem vontade de ir embora para os Estados Unidos, né? Para Dallas, né? Cidade maravilhosa, né? Que eu conheci, enfim. É muito, muito linda, maravilhosa, um potencial econômico tremendo. Eu falei assim, olha, eu tenho vontade de estar no centro da vontade de Deus. Seja em Telêmaco, seja em Ponta Grossa, seja em Dallas, seja no Felisberto, né? Felisberto é uma vila pequenininha que tem aqui perto de Telêmaco, né? Então, aonde você tiver realmente o seu propósito, ali Deus está com você, né? Não adianta uma pessoa ser tiver um mega sucesso, mas se ela não está no centro da vontade de Deus, né? Era para ela ser chamada de empresária, ela foi ser pastora. Ela ser chamada de pastora, ela foi ser empresária. Ela para ser missionária, ela foi ser pastora. Enfim, ela tem que estar no centro da vontade de Deus, né? Sempre, sempre, Sim, sempre, sempre. E para a gente estar no centro da vontade de Deus, agora eu vou entrar num tema que a gente gosta de conversar. Para a gente estar no centro da vontade de Deus, a gente precisa saber quem nós somos. Porque hoje eu vejo muito no mercado de trabalho, no meio empresarial, que nós temos muitos empresários que não sabem quem são, que isso impacta no estilo de liderança dele, isso impacta no resultado dele e isso impacta na identidade organizacional que ele constrói para a empresa dele. Ou, às vezes, ele nem constrói para a empresa dele porque ele não sabe quem ele é. E existem chamados. Tem pessoas que foram chamadas para empreender, tem pessoas que foram chamadas para ser CLT, para dar o seu melhor naquele processo. Tem pessoas que têm um chamado para pastoreio, tem pessoas que têm vários tipos de chamado. Mas como entender qual é o nosso chamado? Isso é com muita intimidade, né? Com muita intimidade. E como se busca essa intimidade, né? Jejum, leitura da palavra e oração. Sim. Não tem outra... Por quê? Porque o jejum, né? E às vezes é tão pouco falado, mas esse é um outro podcast também, tá? Realmente... ele te deixa muito mais alinhado com a voz de Deus. O jejum não muda o coração de Deus. Tem muita gente que jejua para que aconteça algo na sua vida. Mas, na verdade, ele tem que jejuar para entender o que Deus quer da sua vida. Porque quem muda somos nós. Porque Deus não muda. Deus ele não tem... Ele não muda não muda a sua opinião, não acorda de um dia e dorme do outro. Não. Deus, ele é soberano. Então, nós que temos que nos alinhar com aquilo que Deus quer. Então, nós temos que estar sensíveis, retomarmos essa ligação realmente entre nós e Deus, né? Então, o ser empresário é realmente estar no centro da vontade de Deus, né? E fazer a vontade de Deus é estar alinhado com a nossa identidade, com o nosso propósito, ao qual é um tema que também me agrada muito, né? Você sabe disso. É algo que está latente no meu coração, porque enquanto as pessoas não entenderem de onde elas vieram e para onde elas não vão entender quem são, né? E as pessoas às vezes ficam lutando uma vida inteira sem entender isso. Elas nascem, crescem e morrem sem entender por que vieram a esse mundo. Ou ficam fazendo papéis, né? Outros papéis que não é realmente o seu verdadeiro ser. E por isso que não conseguem ser felizes, por isso que existem muitas pessoas. Você fala assim, cara, como é que pode alguém ser milionário e ser deprimido? Porque está fora da sua identidade.
Não, e isso é muito forte, porque como eu trabalho com construção de identidade organizacional dentro da LA, eu vejo muitos empresários que a gente senta para fazer o questionário, né, de entender como foi a história, como foi a trajetória, que tem empresários que eles não conseguem nem contar a sua própria trajetória enquanto empresários. E aí chega um momento da nossa consultoria que eu falo assim, viu, eu acho que você precisa ir para um psicólogo, né, para a gente tentar entender mais a fundo sobre você. Por quê? Porque isso reflete literalmente na cultura do negócio. Não tem como construir uma cultura forte. Não tem como construir uma cultura forte numa empresa que tem um empresário que não sabe quem ele é. Por quê? Obrigada! Obrigado, Arthurzinho! Então, como eu estava dizendo, não tem como, pastor. E eu vejo muito isso. De todos os empresários, todas as empresas que passaram, né, na LA ano passado como consultoria, a gente encerrou o ciclo de alguns contratos com uma pesquisa de clima. E dentro da pesquisa de clima, é muito nítido ver as empresas que teve o resultado alcançado de construção de cultura e tem algumas empresas que não teve. E chegou ao ponto de eu olhar para alguns gestores e falar, agora a gente precisa olhar para você. Porque a estrutura da sua empresa está pronta. Mas o que dentro de você precisa ser encontrado para que isso reflita no seu resultado? Nossa, até rimou, hein? Ó. E faz muito sentido. E quando a gente fala de identidade organizacional, não tem como construir identidade organizacional com um empresário que não sabe qual é a sua identidade. Ela está ligada intrinsecamente uma à outra, né? E a nossa identidade, né, pessoa física, ela nasce lá na nossa casa, né? Lá no nosso ambiente, no nosso sistema, onde a gente está inserido no nosso ecossistema, criação de pai, da mãe, dos avós, e ela vai, e dependendo de como você foi lá atrás, é sua identidade aqui. Só que isso não é o fim, né? Porque mesmo você tendo um problema lá atrás, Jesus nos leva a um novo nível, né? Para realmente entendermos que Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos, né? Mas tudo isso a gente precisa realmente estar muito alinhado e estar disposto a mudar, porque tem muita gente que não está disposto, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? A síndrome de Gabriela. E ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Quem é você para querer meter o bedelho em mim? Já estou com quase 50 anos, né? E a gente ouve muito essas frases, né? Tipo assim, olha, minha empresa está super bem aqui durante 50 anos e você agora vem dizer que eu preciso mexer na minha identidade? Pera lá, quem és tu, né? E às vezes você tem uma empresa, você tem um negócio que até a palavra fala, né? Os sonhos de Deus são muito maiores que o nosso. E às vezes Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida através do seu negócio, só que você tem resistência de mudar alguns hábitos, olhar para dentro da sua estrutura e reconhecer aquilo que você precisa desenvolver. Né? E uma coisa que me admira muito, não só como pastor, mas como empresário, é que você falou no começo, você é uma pessoa inquieta. Cara, você não para. Eu acho que todo ano você faz vários cursos, você busca novos conhecimentos o tempo inteiro. O quanto essa inquietude de sair da sua zona de conforto, de buscar novos conhecimentos, impacta nos seus negócios? Diretamente, não só nos negócios, né, mas na vida espiritual. Porque nós, como cristãos, a gente, né, Paulo diz assim, olha, renovai as vossas mentes, né, não fiquem nos padrões desse mundo. Então a gente sempre tem que estar renovando, a gente sempre tem que estar buscando algo novo, né? Então, como você falou, eu já fiz vários cursos, várias imersões, enfim, para quê? Para buscar sempre algo novo. Fala, puxa, eu não posso entrar numa zona de conforto, porque quando você entra numa zona de conforto é muito perigosa. É nessa zona de conforto que muitos homens e mulheres de Deus caem. E eu não digo caem no sentido até caiu porque pecou. Não. Se você estiver numa zona de conforto aquém daquilo que Deus quer para a sua vida, você está errado. Uau! Sim, porque Deus te propõe algo, certo?
E você chega num determinado momento e você fala assim, para mim tá bom isso aqui, não quero mais nada. Para mim tá bom, vou entrar nessa zona de conforto. Você está fora do quê? Dos propósitos de Deus. Uau. Eu vi uma palestra do Maxwell, John Maxwell. Ele tem 70 eu não vou lembrar exatamente a idade dele, mas ele tem mais de 70 anos. Ele já escreveu mais de, acho que, 70 ou 80 livros. E ele tinha mais 90 no projeto para escrever. Esse homem é uma referência no mundo empresarial de liderança. Quem quer ser líder e quem é líder não pode deixar nunca de ler um livro do John Maxwell, assistir palestras com ele, porque ele é realmente referência. E ele teve em Balneário e eu fui lá. E ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, o propósito só acaba quando a gente morre. Uau! Então, um senhorzinho que tinha tudo, ele já tem seu jatinho particular, ele é consultor, né? Ele é procurado por consultorias por homens que são muito grandes no mundo corporativo. Ele mora nos Estados Unidos e ele não para por aí. E ele era um pastor de uma igreja, certo? Em tempo integral. E Deus falou para ele, olha, não é esse o lugar. Olha só, que interessante. Ele era pastor de tempo integral. Exatamente. Mas não era o seu lugar. Não era o seu propósito. Não era o seu propósito. E Deus tirou ele e hoje John Maxwell, os livros dele devem ser traduzidos em muitas e muitas línguas, entende? Aonde ele chegou. Jamais ele conseguiria chegar como sendo um pastor de uma igreja local. Você está entendendo? E Deus o levantou então, para isso. Cada um tem um propósito, mas a gente precisa realmente descobrir a nossa identidade. Porque essa inquietude ela é muito perigosa também. Por quê? Eu vi uma frase uma vez que eu achei fantástica. Pior do que você não ter uma porta aberta é você ter várias portas abertas e não saber para qual você entra. Uau! Você entende? Se você não souber quem você é e se você não tiver intimidade com Deus, você entra na porta errada, achando que é sucesso. Eu vou te contar uma experiência que eu tive, eu não, né? Mas eu ouvi de uma pessoa. Tem uma mulher chamada Linda Lee. Eu faço parte de um programa, de um grupo chamado BAM, que é Business as Mission, Negócios como Missões. Então, a presidente até é de Curitiba, mas ela é a nível mundial, é claro, né? E ela só cria empresas que realmente têm um propósito missional. Né? Não existe outra razão do BAM existir a não ser por empresas, exatamente. Daí tinha eu fui num congresso deles em Maringá, até na Unicesumar, inclusive, e tinha uma mulher ministrando lá chamada Linda Lee. Essa Linda Lee, Deus deu para ela uma lavanderia em São Paulo. E o que acontece? Ela chegou já com os dois pés no peito na palestra, né? Ela falou assim, pediram para mim contar uma história de sucesso aqui. Só que sucesso para mim é muito diferente do que sucesso para vocês. Uau. Todos aqui são empresários, certo? Todo mundo levantou a mão, certo? Quantos aqui pedem antecedentes criminais para não contratarem? Ela falou assim, pois é, o Espírito Santo de Deus falou, pede antecedentes criminais para contratar, porque eu quero que você dê uma segunda chance para aqueles que jamais teriam uma segunda chance. Uau, arrepiei. Então a lavanderia dela é toda composta de pessoas que já passaram pela prisão ou já tiveram algum problema com a justiça e têm antecedentes criminais. Esse é o propósito dela. Nossa, e através do negócio dela, o propósito, ela vive o propósito que Deus tem para a vida dela. E Deus levanta pessoas para justamente atuar em determinadas áreas. Que história incrível. Então, assim, depois siga ela nas redes. Ela é fantástica. Então, assim, a gente tem que realmente viver esse propósito, porque não existe uma razão de um CNPJ sem que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode ser bilionário, mas se você não estiver no centro da vontade de Deus, não vale para nada. Não vale para nada. Você está perdendo tempo. Exatamente. Você está gastando um tempo e demandando uma energia que
que daí você fala assim, Deus, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou fazendo. Mas eu não pedi para você fazer isso, meu filho. Acorda. E uma coisa que você falou sobre... A gente precisa saber quem nós somos, ter a nossa identidade para a gente ter uma vida, não vamos chamar equilibrada, equalizada. Por quê? Porque nessa mesma vontade e inquietude que você tem, né, de você, eu temos, de buscar novos conhecimentos, quem não sabe quem é, qualquer oportunidade que aparecer no meio do caminho para ganhar dinheiro, exatamente, abraça, exatamente, porque não sabe quem é. Exatamente. Porque, nossa, lógico, claro que Deus quer que eu ganhe bem, que eu fature, que eu dobre, multiplique o meu faturamento. É lógico que Ele quer. Mas será que é essa oportunidade que Deus quer fazer isso? Exatamente. É muito fácil. Vai acontecer. Porque se você achar a oportunidade certa, né? Você trabalhar realmente com convicção daquilo que você tem, empenhar, trabalhar muito, você vai ser abençoado. Ok, beleza. Mas é ali que Deus quer que você esteja? Né? Com aquelas pessoas, com aqueles parceiros. E eu vou deixar uma outra olha a loucura, né? O evangelho é muito, muito, muito lindo. Quem levou Jesus para o deserto? E quem levou Jesus para o alto do templo? Quem levou Jesus para o deserto foi quem? O Espírito Santo. Quem levou Jesus para o alto do templo? O diabo. Só que a gente acha que quando a gente está no alto do templo é o Espírito Santo. E quando a gente está no deserto é o diabo. Porque a gente não gosta de passar pelo processo. Uau. E se a gente não passa pelo processo, a gente jamais descobre. Porque o processo, para você conseguir chegar na boa, perfeita vontade de Deus, você tem que passar pelo processo. Não existe outra forma. Não existe. Vai ter dor, vai ter choro, vai ter dia que você não vai conseguir pagar seus boletos, vai ter dia que você vai chorar e você vai perguntar, Deus, é aqui mesmo? Mas você sabe que você está ali no centro da vontade de Deus. Agora, você pode estar no alto do templo, né? E olhar, e o diabo falou assim, olha, se você se curvar, tudo aqui vai ser seu. Então, as pessoas realmente, quem não sabe, quem não tem identidade, não sabe que é um filho de um Deus todo-poderoso, de um Deus Pai, amoroso, cuidadoso, poderoso, dono de tudo, se rende a essas doçuras, né? Para realmente falar assim, viu, você prefere estar no palácio ou prefere estar no deserto? Eu prefiro estar no centro da vontade de Deus. Mas quem não conhece a sua identidade, é claro que vai preferir estar no palácio. E muita gente ainda fala assim, olha para a sua vida, você está lá no palácio e fala assim, cara, agora você tá, olha, Deus te abençoou muito, Deus te abençoou. Calma. A pergunta não é essa. A pergunta é, você está no centro da vontade de Deus? Se você estiver no palácio, dançando uma valsa, com milhares e milhares de dólares ou dinheiro ao seu redor, e você estiver tudo bem, e você estiver no centro da vontade de Deus, está tudo certo. Agora imagine. Se você está no palácio, bilionário, rodeado de muita gente, sendo paparicado por muita gente, e você não estiver no centro da vontade de Deus, não vale nada. É muito melhor você estar no deserto, passando, porque Deus, Ele vai fazer você uma pessoa de sucesso. E sucesso é muito relativo, né? Você fazer a boa, perfeita vontade de Deus. Mas você tem que passar realmente pelo processo. E hoje eu vejo muitos, mas muitos empresários que, principalmente, né, no meio aí que a gente convive, faz parte de alguns clubes, e naturalmente tem pessoas que estão em outro nível, tem pessoas que já estão em um outro nível de negócio avançado e tem pessoas que não estão nesse nível, estão no processo. E quando a gente vê empresários que não sabem quem são, eles acabam se comparando. E aí tem uma frase que um dos meus mentores utiliza, é que quem se compara, para, e quem admira, mira. Por quê? Porque a comparação do seu negócio com o meu negócio faz com que você paralise. Você não consegue enxergar aquilo que você precisa fazer
Você não consegue enxergar aquilo que aquela pessoa que você admira fez, o processo que ela passou para estar onde está, e você não quer se sujeitar a passar pelo processo que ela passou. E é como você falou, sem processo não há palácio. Nossa, Lorena! Sem processo não há palácio. Não tem como. Eu até brinquei essa semana com uma amiga minha, eu falei, gente do céu, não tem como a pessoa crescer da noite pro dia sem ralar um pouquinho. E se a pessoa cresceu muito rápido, meu Deus, alguma coisa tem. Ou o propósito dela é muito diferente do meu. Mas, assim, nesse mundo empresarial, é muito fácil da gente ter empresários que acabam comparando o seu negócio, o seu momento, e deixam de viver aquilo que o Senhor tem para ele. A vida não é um morango. É muito interessante isso, né? E de comparação, assim, a gente vê uma passagem de Jeremias, né? Que realmente ele estava... Deus chega para ele e fala assim, viu? Até quando você vai ficar olhando para os homens, né? Eu quero fazer você correr com cavalos. Por que você fica olhando? Porque Jeremias chegou para ele e falou, viu? Até quando o Senhor vai abençoar os meus inimigos? Até quando o Senhor vai abençoar? Até quando o Senhor vai abençoar? E eu aqui, né? Uhum. E eu aqui sofrendo, tal. Deus falou assim, viu? Deu um pedala robinho nele e falou assim, viu, Jeremias, acorda. Por quê? Porque eu quero realmente fazer algo diferente na sua vida. Uau. Mas foca. Eu quero fazer você correr com cavalos, mas para de olhar para os lados. Eu tenho muito mais para você, né? E é interessante, eu estou lançando uma startup agora segunda-feira, né? Não, calma. Ah, ok. Que isso? Você fala assim... Posso dar um... estamos lançando a startup, tipo... Gente, calma, primeira mão. Notícia em primeira mão. Nós estamos lançando uma startup. No caso, vai ser segunda, mas ele está lançando aqui, entendeu? Para vocês. Agora sim você pode falar. Beleza. Conta para nós então, sobre essa startup. Vou começar lá do começo, né? Isso. Sobre as histórias de ter muitas portas. Então, com essa inquietude, eu tinha na minha cabeça mais ou menos umas 4 ou 5 ideias que poderiam virar startup. Eu conheço uma. Tinha umas 4 ou 5 ideias. E aí eu estava lá no escritório conversando com Deus. Falei, Deus, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus. Me ajuda. Pelo amor do Pai, me ajuda, né? Em qual porta que eu vou entrar, né? Porque, assim, lançar uma startup é muito, muito complicado. E nisso eu já estava com uma startup, e não é essa que eu vou falar, mas a gente criou uma startup, a gente informatizou, né? A gente sistematizou o rodeio de laço, né? A competição de laço no rodeio. E é muito louco isso, né? Porque os caras faziam tudo no papelzinho, né? Tudo no papel e tal. Um amigo meu me procurou e falou assim, viu, vamos fazer Eu não sei porque os caras me procuram para essas ideias malucas. Não, e já sabe, né? Eu nunca montei num cavalo, não sei nem laçar, muito menos laçar, nunca dei nó, enfim. O cara falou assim, viu, vamos montar um negócio aí, tal. Eu falei, eu sou parceiro. Aí eu entrei como investidor, né? Enfim, mas a propósito é o sistema, hoje ele já está rodando, já está em fase de teste, mas já está rodando finalizado. Esse é um projeto, nada a ver com o meu... Eu sou da área da educação e tenho uma plataforma de rodeio de laço. Tudo a ver. De laço comprido. Enfim. E aí, nisso, eu conheci uma mentoria do Oséias, e eu já estava com mais 4 ou 5 ideias na cabeça, e eu entrei nessa mentoria e essa startup que a gente está lançando agora não fazia parte das minhas 4, 5 ideias, né? E eu tinha umas dessas ideias e tal, e a gente foi afunilando. A forma da mentoria dele é muito, muito legal, muito prática, né? Não é nada teórico, é bem prático mesmo. Tem as aulas teóricas, ok, mas é muito prático a mentoria dele. E eu conversei com ele, tal, e ele estava me ajudando a orar e entendendo um pouco dessas loucuras minhas, dessas startups. E ele chegou para mim e falou assim, só que daí é interessante que eu orei, né, para Deus, e falei assim, Deus, por favor, me ajuda a entender qual é o teu propósito para a minha vida. E eu vou pedir algo para o Senhor que seria uma prova. O Senhor sabe quantas ideias o Senhor já me deu, mas parece que nenhuma realmente flui no meu coração. Eu queria que essa ideia que viesse do Senhor partisse do Oséias, porque eu sei que já viria com filtro e a gente
e a gente vai executar isso daí. Eu ainda vou entender que é o Senhor nesse negócio. Que é essa porta que é para mim entrar. Beleza. Fui na mentoria presencial, que é em São Paulo. Ele chegou para mim, um pouco antes da mentoria, e falou assim, mano, eu tenho um negócio para falar com você, depois da mentoria. Tem uma ideia, acho que vai caber para você como uma luva. Eu já fiquei todo oriçado, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, não vi a hora de acabar a mentoria pra gente conversar. Né? Esse dia, a hora demorou para passar. Demorou para passar. E aí a gente veio junto, né? Voltamos juntos. E daí no trajeto, né, de São Paulo para Ponta Grossa, ele falou assim, cara, a ideia é essa. E era voltada para o meu ramo de educação, né? Ele falou assim, essa ideia eu já tenho faz anos, só que eu não tenho energia e não tenho gás para tocar, eu preciso passar para alguém isso aí. O Zé é muito generoso, é um cara fantástico. Daí eu fui para casa, tal, coloquei aquilo lá em números e aquilo assentou no meu coração. Comecei a ver algumas coisas, tal. E engraçado que eu não olhei concorrente. Depois eu te conto a história, né? Se olhar. E daí já veio um monte de ideia e tal, né? Fluiu. Liguei para ele, fluiu. Eu falei, cara, eu acho que é de Deus esse negócio aí. Vamos fechar. Ele falou assim, tá com você. E a gente começou a desenvolver, né? O nome da startup se chama Hulp Aulas, né? HULP Aulas. A princípio era para ser Help Aulas, né? Porque Hulp é socorro em holandês, né? Help em inglês, Hulp em holandês. E como é que surgiu esse Hulp? Olha que maluco. A gente estava com Help Aulas na cabeça, Help Aulas, ou Help Prof. Help Aulas, Help Prof. Help Aulas, Help Prof. Tá. Daí o Zé chegou para mim e falou assim, cara, agora já está na hora de você patentear esse nome. Senão, já pego isso aí, enfim. Fui patentear, Help Prof ocupado, Help Aulas ocupado, tal. Aí fomos pro bendito chat, né? O chat me dava nada com coisa nenhuma, assim, uns nomes malucos. Aí uns nomes que a gente achava legal, não combinava. Eu falei assim, cara, não tá dando certo esse negócio. Cheguei, saí do escritório, assim, eu tenho um quartinho de oração bem pertinho do meu escritório. Fui pro meu quartinho de oração, dobrei o joelho e falei assim, Deus, o senhor sabe que essa empresa é sua, a maior prova foi a que eu pedi pro senhor e o senhor me deu a ideia. E eu queria... Agora precisamos de um nome, né? O senhor sabe que Help está patenteado, Help Aulas, Help Prof está patenteado, os nomes que o chat está dando aí, não tô. Aí o Espírito Santo falou assim, procura socorro em outras línguas. Nossa. Chat, né? Socorro em outras línguas. Aí veio em alemão, veio em francês, tal. Eu falei assim, Deus, mas esses nomes são muito complicados. Não vai dar certo. Não vai dar certo esse negócio aqui. Ele falou assim, escreve assim, ó. Ele é didático, né? Socorro em outras línguas que mais se aproxima de help. Nossa! Aí veio lá primeiro, Hulp. É socorro em holandês. Falei, nossa, gente, que sério, é isso? cara? Foi desse jeito. Cara, que lindo. Então, assim, tá nascendo, né, a Hulp Aulas. Nós vamos lançar ela na incubadora do Oséias, lá na Lions, em Ponta Grossa, né, agora segunda-feira, né, que é dia 2 de fevereiro, né, de 2026. Deixar essa data aqui, porque é legal quando a gente assiste um podcast e sabe as datas, né? Então, 2 de fevereiro de 2026. E, assim, só para contar a história, né, da Hulp, qual que é o propósito dela, é realmente fazer uma revolução na educação do Brasil. Para quê? Por quê? Nós vamos unir alunos do Pará com professores do Paraná, ou alunos do Paraná com professores do Acre. Uhum. Certo? Nós vamos uberizar os professores. Então, por exemplo, sua filha está lá, né? É um exemplo. Sua filha está lá precisando de uma aula de matemática às 11 horas da noite, porque amanhã ela estudou, na verdade, hoje o dia todo, mas ela não conseguiu assimilar a matéria. E amanhã, às 8 horas da manhã, ela tem uma prova.
e ela chega para você e fala: mãe, eu não consegui assimilar a matéria. A RUP vai fazer o seguinte: ela é cadastrada na RUP, ela vai entrar na RUP, vai pedir um professor que esteja online naquele momento, porque hoje nós temos 2 milhões de professores, certo, no Brasil. O professor vai se colocar à disposição. Na hora que ele fizer o cadastro, ele vai dizer assim: você tem disposição para aulas emergenciais? Tenho. Então, ele vai entrar na plataforma e ele vai dizer que está online. Na hora que a sua filha procurar o professor de matemática, vai aparecer todos os professores que estão online na plataforma e a matéria que ela quer. Por exemplo, eu quero de trigonometria, porque alguém para dar aula emergencial precisa estar afiado, né, para aquele contexto, para aquela matéria. Então, lá eu preciso de trigonometria, beleza. Então, ela vai procurar trigonometria, tal, e vai aparecer lá uma professora chamada Lorena, lá do Belém do Pará, que é especialista em trigonometria e que vai dar uma aula para ela daqui a 5 minutos. A plataforma conecta as duas, certo? A sua filha tem a aula dada, o professor tem o seu ganho justo, uma hora-aula bem paga, e um valor justo também para quem paga e para quem recebe. Os dois ficam felizes. Então, essa plataforma veio para realmente fazer uma disrupção na educação do Brasil, no sentido assim, os professores vão ter um extra, certo? Eles podem ter um fixo e ter um extra, ou podem trabalhar diretamente na plataforma, né, 24 horas. Vão ter professores que vão gostar de dar aula de madrugada, vão ter professores que vão gostar de dar aula somente de manhã, vão ter professores que vão gostar de dar aula somente à tarde, e está tudo certo, somente à noite, está tudo certo. Vão ter alunos, nós temos 28 milhões de alunos no Brasil para 2 milhões de professores. Meu Deus. Então, é um universo muito especial. Então, vai ter gente que gosta de aula à noite, vai ter gente que gosta de aula de madrugada, vai ter gente que... E a gente vai ter aula de... Hoje a plataforma não está preparada, mas nós vamos ter aula de tricô, aula de violino, aula de pandeiro, que você puder de aula. Eu preciso de aula, eu vou entrar na RUP. RUP Aulas. RUP Aulas. Pronto. Não, mas deixa eu ver se eu entendi. Eu sou professora, domino o assunto de psicologia organizacional, tenho a minha empresa e eu quero ganhar um extra à noite. Eu vou me cadastrar na plataforma e quando tiver aula disponível, a plataforma vai me conectar com o aluno, eu vou ganhar o meu, o aluno paga a plataforma e é isso. E tá tudo certo. Caraca! Tá tudo certo. E você não precisa dar aula somente de psicologia organizacional. Você pode dar de várias matérias. Só que psicologia organizacional seria a sua matéria emergencial, porque eu posso também entrar na plataforma e agendar uma aula com você que você vai ter condições de preparar ela daqui a 24, 48 horas. Entendeu? Entendi. Ainda tem mais essa modalidade. Isso, exatamente. Caraca. Você pode agendar ou pode ter aulas emergenciais. Por que eu falo uberizar? Porque uberizar realmente é essa emergência, né? Você precisa de um transporte, você vai, chama o Uber e ele vem na hora para você. O professor vai ser da mesma forma, ele vai vir na hora para o aluno, certo? Outra coisa também que a plataforma vai estar preparada, por exemplo, sou um advogado, certo? Você tem o seu advogado, ou você não tem, enfim, mas você precisa de uma opinião, de uma segunda opinião de um advogado. O advogado logado na plataforma, certo? Você vai entrar, vai pagar uma consulta com ele, ok? Esse advogado vai dizer para você, você vai falar assim: Lorena, Jean, eu estou com um problema assim, 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 assado. Já tenho uma opinião de um advogado, mas eu gostaria de uma segunda opinião. Um cara neutro, um cara que... Enfim. E eu vou te dar a minha opinião. E está tudo certo. Advogados do Brasil inteiro. Então, nós vamos unir essa classe que gosta de ensinar, que gosta de educar, que gosta de ser didático. A plataforma vai fazer essas conexões. Uau, que incrível. Incrível. Eu já estou... Quem sabe vai ter uma professora de psicologia organizacional. Já cadastramos uma aqui. Quem sabe, Quem sabe, gostei. Você entende? O professor da rede municipal, o professor da rede estadual, o professor do ensino superior, ele pode... Todos podem.
né? Todos os professores podem se cadastrar e junto com eles, né, os alunos, né, que precisam de uma aula diferenciada, aulas para concurso, aulas para, vou fazer o AB, vou fazer um concurso para o ITA, vou fazer um vestibular de medicina, quero um professor numa aula específica de medicina. Eu tenho dificuldade nessa matéria, nesse ponto, eu vou entrar lá na RUP e vou contratar o professor para me falar somente disso. Exatamente. Cara, isso é literalmente revolucionar a educação. E é interessante que aí a gente estava falando de olhar para os concorrentes, né? Aí você pergunta para mim assim, já fizeram essa pergunta, é normal. Você já olhou que tem uns concorrentes que faz a mesma coisa? Não. E aí, quando começaram a falar para mim, né, eu comecei a procurar. Né? Mas antes de formar a ideia, antes de montar a plataforma junto com o CTO, eu juro para você que eu não olhei a plataforma. Eu olhei os concorrentes. Né? E aí eu comecei a olhar, depois de tanto falar, mas tem um concorrente tal que faz isso, tem um concorrente tal que faz isso. Só que nós temos diferenciais que se eu tivesse olhado os concorrentes... Você sabe quando você começa a olhar muito os concorrentes e a tua mente fica bitolada? Então, é isso. Por isso que existe algo que o Osé sempre fala. Ele fala assim, cara, um médico jamais vai conseguir criar uma startup para medicina. Aí você pega assim, mas quem que cria startup de medicina? Você vê que é um cara nada a ver. Que ele enxerga uma dor que um médico não consegue enxergar. Porque quem está no olho do furacão, às vezes, não consegue enxergar. Você está entendendo? Por exemplo, o Zé tem uma franquia de odontologia. Você fala assim, o Zé é dentista? Não. Ele trabalhou no banco. Mas tem uma visão e construiu um patrimônio. Exatamente. Tá entendendo? E é uma pessoa que saiu do zero a tudo que tem hoje. A bilhões. A bilhões. Uma referência hoje no mundo do empreendedorismo. Então, assim, a gente tem que estar conectado com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sempre. Essa é a chave de tudo. E aí, o que o nosso apóstolo fala, né? A ideia vem de repente? É isso. Porque se você não estiver afinado, vai acontecer isso e você não vai ouvir. E você não vai ter ação para entrar. Ou vai gastar muita energia em algo que não. Eu não vou dizer para você que eu não errei. E errei algumas vezes na minha trajetória. Por exemplo, teve uma empresa que eu entrei e eu vi que não era. E eu pivotei. Mas esse reconhecimento também de estar errado é uma sintonia com o Espírito Santo. Porque você ver que você está errado, né? Porque essa inquietude, às vezes, ela nos leva também a achar que tudo que vem, que a gente acha que é bom, é a voz de Deus. E não é, como eu já falei. Então, eu já entrei em empresas, não que não fossem boas, de forma alguma, mas que não era o meu momento, o meu time. E eu pivotei, saí da sociedade, né? E tudo certo. Mas a gente precisa ter essa clareza realmente na visão, né? De que realmente a gente está entrando em algo que é para a gente, que é a voz de Deus, e que você vai conseguir cumprir o seu propósito, sua missão, o seu chamado, né? Dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Uau. Né? Seja dentro de uma lavanderia, como a Linda ali, seja dentro de um escritório, seja dentro... Enfim, o local não importa. Importa você estar no centro da vontade de Deus. Você sabe por que o céu é céu e o inferno é inferno? Não? Não, mandei. Por causa da presença de Deus. Se Deus sair do céu e for para o inferno se torna céu. Então, não importa aonde você esteja, importa que você esteja dentro e na presença de Deus. Uau. E dentro da vontade de Deus. É isso que importa. O resto é resto. E assim, ideias eu já estou com mais 2 ou 3 para depois da RUP, né? Mas agora é a RUP, focado na RUP, e gestor da Unicesumar, é claro, mas focado na RUP, e tenho certeza que vai ser bênção demais, né, na vida de professores do Brasil inteiro, né? E de repente, por que não levar para outros países também? Mas professores, primeiramente, do Brasil. De Telêmaco Borba, a gente vai começar aqui, né? Vai fazer o projeto piloto aqui, o MVP.
E aí a gente vai para outras cidades e outros estados, enfim, né? Legal. Porque é muito legal. E a nossa meta, por exemplo, é claro que a gente quer mais, mas o nosso objetivo hoje é ter 2%. Eu falei que tem 2 milhões de professores, certo? Certo. Eu quero 2 milhões, 2% em aulas durante o dia, entendeu? Você fala assim, nossa, mas é muito? Não, é só 2%. Só 2%. É só 2%. É. Né? Então, assim, mas para alguém que não está focado e não entende que a sua identidade, não entende o seu propósito, acha que é muito. Mas, na verdade, é aquilo que Deus colocou no nosso coração e aquilo que a gente vai correr atrás, né? E a gente é somente um mordomo de tudo aquilo que Deus tem e Deus faz, né? Nossa, pastor, assim, nós já estamos caminhando para o final. Foi incrível, você trouxe muitos insights para nós, principalmente sobre a dependência de Deus. Empreender não é fácil, empreender não é para todo mundo, ser empresário não é para todo mundo, mas depender de Deus é para todo mundo. Estar na presença de Deus é algo essencial e eu acho isso incrível. Eu acho incrível a forma como você não só se posiciona como pessoa, mas como você tem se posicionado como empresário nesta nação, impactando muitas vidas, e agora com esse projeto revolucionário, realmente, que vem com um propósito muito forte e que tem muito a ver contigo. E como a gente já está no final, eu quero te agradecer, né, pelo seu tempo, por vir aqui compartilhar conosco a sua história, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, né? Uma mensagem, pode ser sobre empreendedorismo, sobre negócios, identidade. Deixa uma mensagem para eles, para que eles possam entender, né? Qual que é o recado que você deixa hoje? Nunca deixe ninguém dizer o que você é. Uau! Nunca. Sempre busque em Deus qual é a sua identidade. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de empresário não é empresário. Podem até ser, desde que estejam no centro da vontade de Deus. Eu falo isso porque eu ouvi muitas vezes, mas como eu te disse, né? Como empresário pode ser crente e ser empresário ao mesmo tempo, né? Por causa da ambição e por causa disso. Se o teu ministério for empresarial e você tem certeza disso, lute. Nunca deixe alguém dizer para você que você não é. Empresário é um ministério honrado que abençoa milhares e milhares de vidas e chega em lugares onde pastores, missionários não conseguem chegar. Uau! Nunca deixe ninguém dizer quem você é. Somente o Deus Pai. Meu Deus, depois dessa mensagem final, né, o que eu posso dizer para você Amém. A transformação começa na sua mente, que é o meu lema. Transforme a sua mente e entenda que você precisa depender inteiramente de Deus. Nunca deixe ninguém dizer quem você é. Nunca deixe ninguém dizer quem você é. Mas descubra quem você é na presença do Senhor. E esse foi mais um podcast Pessoas Brilhantes. Se você chegou até o final, pelo amor de Deus, curta, comenta, se inscreva no canal, manda para todo mundo. Fala, olha que mensagem incrível. Compartilha esse conteúdo e me ajude a levar esse conteúdo para mais empresários que precisam entender o que é empreender com propósito.